Olá, meus queridos, meus amigos, meus doutores. É uma satisfação estar com vocês aqui, abrindo nossa efetiva primeira aula de mentoria em iniciação ao Tribunal do Júri. E o que eu tenho a dizer a vocês é que realmente a gente tem uma programação aqui, um cronograma diferenciado. E pela primeira vez aqui em Salvador você tem um curso de mentoria efetivamente, iniciando o Tribunal do Júri, para essa iniciação em sustentações no Tribunal do Júri. Nós disponibilizamos para vocês, de imediato, uma aula de sustentação nos tribunais, que na verdade é um plus, não é o foco principal desse curso, eu não nego. É um plus para que você possa, no futuro também, se aprofundar em termos de sustentações nos tribunais superiores, nos tribunais de segundo grau. É apenas uma aulinha pequena, claro, apenas para dar uma ideia de como isso também pode ser um plus, algo que você possa almejar no futuro. Em relação à nossa mentoria, primeiro é importante diferenciar a mentoria de um curso prático, mesmo um módulo teórico de processo penal e tribunal do júri. Claro que a gente não vai aqui trabalhar necessariamente ou totalmente os conceitos teóricos, dogmáticos do procedimento escalonário do Tribunal do Júri, do procedimento especial do Tribunal Popular. Esse não é o escopo, esse não é o nosso objetivo. Falar aqui do Tribunal do Júri sobre as duas fases, essencialmente a primeira fase desse procedimento bifásico, né, para a maioria doutrinária, não é esse o objetivo, o escopo desse curso. Claro que há um pressuposto para essa mentoria, que você, claro, já tenha estudado esses aspectos teóricos do Tribunal do Júri, por certo você estudou. Se você ainda está estudando para fazer o exame de ordem, ou se você já estudou para concurso público, você veio da faculdade, já viu o processo penal por inteiro, você já advoga há alguns anos, ou advoga há pouco tempo, ainda assim você estudou, óbvio, o procedimento especial do Tribunal do Júri, também se aprofundando em cursos, manuais, obras temáticas sobre o Tribunal Popular, há algumas, sem sombra de dúvidas. Isso você já tem, isso você já fez. Se não fez ainda, é importante sim, claro, eu diria como um primeiro dever de casa, a primeira tarefa, primeira meta pessoal, individual, que você realmente dê uma lida, estude um capítulo, pode ser do curso de Aurir Lopes Júnior, por exemplo, sobre o procedimento especial do Tribunal do Júri. É importante que você o faça. Se você tiver processo penal como um jogo, processo penal com base na teoria dos jogos também, de Alexandre de Moraes, dá uma olhada naquele capítulozinho que fala também do procedimento popular, porque ele mescla bem a teoria e a prática, isso também vai te dar uma musculatura teórica, vai te dar um suporte acadêmico, eu diria, ou dogmático, para você chegar até aqui, para você se desenvolver bem, realmente, no nosso curso, na nossa mentoria. É claro que a mentoria difere de um curso prático também, já falamos que vai distinguir de um curso teórico, mas também do curso prático, na medida que na mentoria, claro, você vai ter, eu diria, um estudo mais verticalizado, direcionado para a atuação plenária realmente. E é esse o meu objetivo, é isso que eu tenho que fazer, claro, com vocês. Então, direcionar a mentoria tem justamente essa nomenclatura, esse módulo tem essa nomenclatura de mentoria à iniciação do Tribunal do Júri, porque a gente quer, claro, trazer um aspecto prático, mas mais do que isso, te preparar realmente. Preparar de maneira individualizada até, eu me arrisco a dizer, em que pese ser um curso, claro, online, um curso telepresencial, a gente vai ter aquele encontro mais pessoal, o nosso último módulo da videoconferência, daquele nosso encontro, e mais do que isso, claro, você também vai ter esse contato direto comigo, através do WhatsApp, através das ferramentas que você já dispõe. Mais uma vez, vou colocar meu WhatsApp aqui. É 9359-1790, você vai poder tirar dúvidas e a gente vai interagir realmente, inclusive com algumas metas que já subirão ao sistema, cronogramas de pontos que você deve realmente elaborar e fazer para ter uma preparação aqui de excelência, para que possa realmente elevar os seus padrões e conseguir despertar um dom que eu tenho certeza que tem em você,
que é esse dom de sustentar, também de falar em público. Então, acho que, na verdade, esse curso ele tem a capacidade, se a gente aproveitar bem, eu tenho certeza que nós vamos, tenho a convicção disso, de romper fronteiras, até multidisciplinares. Não se trata apenas do tribunal do júri, é algo muito além. Claro que a gente não vai já explicitar isso quando a gente anunciou os cards, ou mesmo quando nós criamos o nosso grupo de pretendentes, pessoas que realmente queriam adquirir o curso ficaram extremamente interessadas. Logo nas primeiras horas, aí você já teve uma explosão, por exemplo, das primeiras pessoas, daquela primeira meta de pessoas que adquiriram o curso por conta disso. Mas agora eu posso dizer que, na verdade, esse curso, para você, pode ter um escopo muito maior. De você realmente romper algumas limitações, elevar os seus padrões, despertar esse poder, esse dom que eu tenho certeza que tem em você, de realmente poder sustentar, falar em público, atuar, então realmente ter essa faceta multidisciplinar, isso é muito importante, né? Eu me recordo que, por exemplo, a minha primeira atuação no Tribunal do Júri foi ainda como estagiário na Defensoria Pública em 2004, mais ou menos, já são mais de 15 anos, e eu nunca tinha visto, né, falar um pouco da minha experiência pessoal, para quem não me conhece, conhecer e perceber realmente como esse curso pode ser proveitoso para você. Eu nunca tinha visto uma sessão plenária do júri, nunca tinha visto nada, nenhum júri, nenhuma atuação de quem quer que seja. Só em filmes, no máximo, que não refletem a realidade que a gente tem no Brasil, claro. Nem os nacionais que tratam sobre o Tribunal do Júri vão refletir realmente a realidade que a gente tem em termos de procedimento, em termos de estrutura plenária e tudo mais. Então, naquela oportunidade, o defensor público que eu estagiava, o doutor Raul, me chamou para poder... Como eu entrei lá primeiro na Defensoria Pública, na área civil. Tinha uma central de ações rápidas, a CAR. E aí você fazia inúmeras ações de alimentos, aquela velocidade, claro, inúmeras peças por dia. E aí ele me chamou para atuar na parte da Defensoria Pública, que ele também era defensor público do júri, com centenas e centenas de júris já, na parte criminal, tanto do seu escritório quanto da Defensoria Pública. E aí eu tive esse prazer, essa satisfação, essa oportunidade de atuar no Tribunal do Júri, e aí comecei lá, inicialmente fazendo as peças de maneira ali cartorária, né? Confeccionando as peças, diríamos assim, e depois eu tive a oportunidade de atuar, porque ele me perguntou, olha, quer fazer um júri? Tipo, daqui a 15 dias você vai ter que fazer um júri, ou 20 dias. E eu falei que sim. E até aquele momento eu jamais tinha visto um júri. Então, sabe aquela coisa que você, por exemplo, é tão louco para ser jogador de futebol, tão louco para ser profissional, que você, por vezes, não quer ir para uma partida de futebol, porque você queria estar no local e também participando daquele jogo. Era muito disso que eu sentia. E que era algo equivocado. Na vida, para você levar seus padrões, para você obter sucesso, é importante que você tenha parâmetros, você tenha referenciais. Ou seja, quem é um cara que já se dá bem nessa área? O que é que esse cara faz para se dar bem naquele determinado nicho, daquela determinada modalidade? Isso é muito importante, né? Então, acho que um dos pontos cruciais para você ter sucesso, planejar bem sua carreira, é você conseguir um referencial. Quem é o advogado criminal, por exemplo, que atua bem no júri, que é um referencial no tribunal do júri, um cara que eu percebo e sei que sustenta bem, o que é que esse cara fez para elevar esse padrão? Será que é um dom natural, é algo que pode, e realmente pode, e pode ser construído? Então, acho que esse é um ponto, perceber a importância desses referenciais, e eu tinha um referencial excelente, um referencial extremamente vitorioso em sessões de tribunal do júri, com centenas e centenas de júri, que era esse defensor público, doutor Raul. E ainda assim eu não assistia, isso é um erro, não assistia sessões do tribunal do júri. Você tem que procurar, claro, sempre que possível, fazer isso. Sempre que possível, vai lá, assiste sessões de julgamento, dá uma olhada em algumas sustentações. Claro que isso também é muito importante, porque a experiência traz também uma musculatura prática para que você possa atuar no tribunal do júri e participar de sessões de julgamento com desenvoltura. Eu não tinha feito isso. Então, veja que, se você já
assistiu algumas sessões de julgamento antes mesmo de atuar, você já sai em vantagem em relação a mim. Perceba como isso é possível. Perceba como é importante também essa constatação para você entender que se você tiver convicção, fé no seu coração, se preparar, seguir nosso planejamento aqui, você vai poder atuar claro e bem no tribunal do júri. E aí, agora me preparei, claro, continuei sem ver nenhum julgamento, dei azar, porque a partir do momento que ficou definido que eu atuaria, eu procurei sessões de julgamento para poder assistir e não encontrei, coincidentemente ou não, uma feliz coincidência, naquele perímetro ali, naqueles dias ali, naquelas semanas, não tivemos mais nenhuma sessão de julgamento designada, ok? E aí eu acabei indo para o júri realmente sem assistir um júri anteriormente. Mas, claro, me preparei, estudei, ensaiei, fiz muito isso durante todos aqueles dias, planejei a minha atuação, os minutos que eu iria falar, claro, na condição de estagiário, então tinha um outro advogado lá, queria, claro, estar ali na retaguarda, enfim, cobrindo o eventual erro e selando realmente aquela atuação. E eu fui para lá, para o júri, para poder realmente atuar, e aquela velha dor de barriga, aquele nervosismo, algo que é realmente comum para uma primeira atuação. Eu era o cara que tinha vergonha na escola de falar, apresentar trabalho na frente, eu sempre queria segurar a cartolina ou fazer o trabalho por escrito, né? Na faculdade a mesma coisa, eu sempre enrolava para não ter que apresentar na frente. Então, claro que eu tinha uma inibição psicológica natural, diria eu, construída durante a minha infância, não sei, eu não tinha essa desenvoltura para falar em público. Então, é muito lindo falar isso, mas o júri foi transformador em minha vida, porque foi a primeira experiência real onde eu pude falar em público. Na verdade, quando eu era pequeno, eu diria ali no primário, tá, eu falava bem. Eu me lembro que eu participava de reuniões assim, religiosas, e eu sempre era o cara que, com 8, 9 anos, ficava fazendo perguntas. Então, eu não tinha vergonha disso. Mas, dado algum momento, não sei, eu diria, algum episódio ocorreu nessa caminhada, nessa jornada, que eu acabei ficando inibido para poder, houve uma timidez extremada para poder falar em público. Então, acho que o júri acabou sendo um daqueles eventos ou episódios que engrandeceram e que contribuíram, claro, para a minha formação demais. A partir dali, eu percebi que se você tinha coragem, se você tem coragem de chegar na sessão plenária e para o meio daquele salão e falar para pelo menos 7 jurados, frente a um promotor de justiça, a um magistrado, pessoas que, em tese, têm conhecimento técnico ali, técnico jurídico, já comprovado. Os caras passaram no concurso, no mínimo. Claro que passar no concurso público necessariamente não evidencia uma racionalidade, ou mesmo um conhecimento jurídico aprofundado. Mas, em tese, na maioria dos casos, o sujeito possui. Então, se você tem coragem de falar, e fora o público, que você tem ali estagiários, advogados, pessoas que costumeiramente estão lá assistindo a sessão de julgamento, se você tem coragem de falar ali, mais do que isso, falar na presença do réu, que põe a liberdade dele em suas mãos, que talvez a liberdade seja o bem jurídico mais inalienável que existe um Estado que pretenda ser democrático de direito. É um Estado de direito. E a gente sabe que o processo penal é isso, é um termômetro de um Estado de direito. O processo penal é o sismógrafo de uma democracia. E se o cara coloca a liberdade dele em suas mãos e você teve coragem de, com desenvoltura, realizar um excelente trabalho, porque no júri é assim, ninguém vence. Se eu cheguei até ali, todo mundo já perdeu. Se for um homicídio consumado, alguém já morreu. Se for uma tentativa, claro que houve uma violência à pessoa. Existem famílias que estão atrás ali daqueles atores processuais, do réu, da vítima. Então, claro que ali todo mundo já perdeu. Mas é preciso, claro, minorar esses danos. Porque se ninguém pode trazer a vítima de volta, há uma vida ali que ainda pode ser salva, que é justamente do acusado. Isso, claro, quando a gente fala no viés defensivo. Então, é óbvio que se você tem coragem de fazer tudo isso e de participar de um julgamento realmente verdadeiro, que não é simulado,
consequentemente, você pode entrar na sala de aula e ministrar uma aula, você pode ir para a atividade acadêmica, você pode virar um professor de faculdades, de cursos preparatórios, você pode sustentar em qualquer tribunal do Brasil. Então, você, a partir dali, pode participar de seminários, palestras, ser um palestrante profissional. Você pode ser o que quiser. E foi assim que aconteceu comigo. Então, acho que a atuação no tribunal do júri, de certo modo, ela rompeu uma barreira e elevou meus padrões. Claro que você pode pensar, o cara nunca viu um júri antes, acabou, realizou, e nesse júri a gente ganhou por 7-0. Na época você poderia ainda abrir todas as cédulas, né? Todas as cédulas poderiam ser abertas, você não tinha mais julgamento com essa sigilosidade e vencido por maioria. Você tinha hoje alcançou os 4 votos, já era. Antigamente não, abria, o cara ganhava de 7-0, ganhava de 6-1, isso acontecia muito. E a gente ganhou de 7-0 esse primeiro julgamento, que não é comum. Depois dali eu não me recordo de ter vencido por 7-0, até porque logo depois já mudou também, 4 anos depois. E a gente veio 4-0, mas também nunca perdi de 7-0. Porque realmente não é uma coisa fácil de ocorrer. Você não conseguir, por exemplo, a acusação convencer nenhum jurado. Eu mesmo a defesa, em contrapartida, também não consegui convencer nenhum julgador. Então, o primeiro ponto é esse, é perceber a importância que o júri pode ter em sua vida, a importância de você romper, realmente, superar um eventual medo que você tem, porque o medo é isso, é algo virtual. O medo é sempre pior do que a realidade que você vai enfrentar. Pode ter certeza disso. O medo é imaginário e ele é muito mais grave do que aquilo que realmente vai ocorrer ou vai se constatar. E se você já se deparou com essa realidade utópica, hipotética, que é o medo, por que não encontrar cara a cara aquela realidade física que é muito menor do que aquele temor que você possuía ou possui. Então, tem que enfrentar, acho que esse é o primeiro ponto, conseguir superar, elevar seus padrões, superar essa barreira, esse temor, para poder atuar. E aí eu consegui, claro que no primeiro júri como estagiário, eu falei só das qualificadoras, busquei tirar as qualificadoras, era meu papel, mas também acabei entrando no mérito da tese principal, que era uma tese desclassificatória, para desclassificar para uma lesão corporal, de uma tentativa de homicídio, para uma lesão corporal, falei da ponte de ouro, da possibilidade do sujeito retornar para a legalidade. Então, na verdade, o que eu fiz, na minha primeira experiência, foi um grande silogismo, uma grande subsunção. Eu peguei todo aquele conteúdo dogmático que eu tinha estudado sobre desistência voluntária, artigo 15 do Código Penal, a ponte de ouro dita por Nelson Hungria. Eu peguei todo aquele conteúdo teórico e fiz uma subsunção fática. Eu procurei ajustar, adaptar àquele caso concreto, aquele caso penalmente relevante, aquele caso com relevância penal que seria julgado e que ali foi julgado. Então, acho que esse é um ponto de partida para você entender a minha experiência. A partir dali, eu comecei a fazer outros julgamentos e as coisas foram, claro, surgindo ainda melhor. Foram surgindo de modo que eu percebi que, na verdade, talvez eu tivesse nascido para aquilo ali, realmente. Que não teria outro caminho a ser imaginado para poder seguir. Que aquele era meu suporte, eu diria, meu suporte básico. Então, olha, dá para ser advogado criminalista, dá para atuar. Porque quando eu estava na faculdade, os caras me diziam o seguinte, que só dava para advogar na área criminal se você fosse doutrinador. Era isso que os caras me falavam. Você é maluco? Você vai advogar na área criminal? Para advogar na área criminal tem que ser doutrinador, tem que escrever livro, quer que seja. Quem impede você de estudar, escrever um livro, de ser um doutrinador? Então, imagine se você consegue aliar essa doutrina, esse conhecimento dogmático, também com atuação prática, colocando isso na prática. Quantas pessoas você pode convencer, quantas pessoas você pode conquistar, quantos vereditos favoráveis você pode obter para os seus clientes. E mais do que isso, quantas atuações sustentáveis realmente você pode ter. Porque no júri eu costumo dizer que você vence ou perde no júri com sua atuação. O que você vai dizer para o seu cliente é o seguinte, ó, bicho, claro, não posso
Mestre, eu não posso prometer resultado. Isso eu não vou te prometer. Porque quem vai julgar lá são 7 jurados. São eles que decidem. Não dá para prometer resultado. Mas eu vou te prometer algo que ninguém conseguiria. Você não vai ver, ou não iria ver, se contratasse outro advogado, uma atuação melhor do que aquela que você vai ver no dia do seu julgamento, do que aquela que você vai se deparar no dia que eu exercer sua defesa. Então, acho que isso dá para você prometer. Porque você vai se preparar para isso. Você vai racionalmente atuar. Você vai chegar com tudo na ponta da língua. Você vai chegar com todo o material preparado, de forma que você tenha uma atuação impecável. Acho que esse é o foco. O foco no tribunal do júri não é vencer. Claro que isso é importante. Todo mundo quer, óbvio. Ninguém quer ver alguém condenado injustamente, por exemplo. Mas o foco maior é em termos de atuação. Porque, sabe, é diferente de uma partida de futebol, onde se você conseguir realmente finalizar bem, você vai marcar um gol e você vai vencer. Se todo mundo fizer seu papel, o resultado vai vir. No tribunal do júri, pode ocorrer de você fazer o seu papel perfeitamente e ainda assim o resultado não ocorrer. O resultado não ocorrer. Porque se você analisar friamente, você já pode ter ido para algum julgamento onde você olhou, ou pense nos filmes, onde você vê que uma parte saiu melhor do que a outra, que um jogador saiu melhor do que o outro, e ainda assim aquele que dialeticamente foi pior, não conseguiu vencer, conseguiu o veredito favorável em detrimento daquele que se saiu melhor em seus argumentos. Então é tudo isso que a gente vai ver a partir do próximo bloco, como se preparar efetivamente e como chegar em ponta de bala para poder ter uma atuação excepcional e para poder conseguir sustentar no tribunal do júri. Valeu? Voltamos já, pessoal.